Shalom, shalom, pessoal. Que alegria poder falar com vocês mais uma vez. Que a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como está a sua mente, como está o seu coração. Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, eu tenho a alegria de receber ele, que é o pastor Albert Ferreira, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vida pela Vida, também, que está de frente para o projeto Lucas 22:19, e tem sido uma bênção na nossa nação, uma bênção no nosso Rio de Janeiro, uma referência para os jovens pregadores, e é sempre uma alegria poder tê-lo aqui. E hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico. Eu que estou recebendo... Você esqueceu de acrescentar sócio do Falando de Bíblia. Sócio. Meu sócio do Falando de Bíblia e tem mais, hein? O cara que mais aparece aqui. Cadeira cativa no Falando de Bíblia. Mais aparece aqui. Só para estragar o programa. Como é que tá a família? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Que vocês, quando ouvirem essa conversa, esse bate-papo, isso seja bem informativo, seja bênção para a tua vida, para o seu ministério. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, está escrito assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo era o mentor de Timóteo. Timóteo era um jovem pregador, jovem obreiro, e ele precisava de auxílios naquilo que ele fazia. Imagina você ter uma oportunidade de estar diante de uma igreja que teve João, o apóstolo, como dirigente, e ele lá agora está de frente, ele foi mentoreado por Paulo. E eu espero muito que esse dia seja também um dia de despertamento para nós. Para você que é obreiro, você que é presidente de igreja, você que é líder de departamento, hoje nós vamos falar de bastidores da pregação. Bastidores da pregação. É forte, Brasil! E na nossa primeira pergunta por que muitos pregadores vivem uma coisa no púlpito e no dia a dia é outra coisa? Tem como viver essa dupla identidade? Cara, eu vou ser bem ambíguo na minha resposta. E vou deixar aí que a mente de cada um que esteja ouvindo o podcast depois raciocine sem ofensa. É ambíguo, né? Você vive tudo que você prega? Não. Eu também não vivo tudo que eu prego. Mas eu tenho a obrigação de aprender com aquilo que eu prego. Sim. Eu vou dizer o porquê. Porque a palavra que eu prego é maior do que eu. Sim. O nível da mensagem, não estou falando do pregador prateleira de cima, estou falando do nível da mensagem que a gente carrega, ela é maior do que a nossa. Mas existem aqueles que fazem questão de não dar aquele famoso bom testemunho. Aí sim, a gente tem aí algumas pessoas que não são todas, diga-se de passagem, que não dão bom testemunho. E isso fere aquilo que ele prega. Porque você pode até não viver aquilo que você prega, mas você tem que passar a ser escravo daquilo que você fala. A palavra, depois que foi falada, meu filho, não volta vazia, não volta para trás. Então, mas algumas pessoas... Eu sou de uma época, Paulo, que era pecado andar de bermuda, era pecado andar de camiseta, era pecado tudo. Jogar bola e na praia. Pecado, tudo era pecado até existir. E isso foi forjando algumas coisas e foi me dando o interesse de ler a Bíblia, né? Então eu percebi que os nossos pais na fé, no afã de tentar nos proteger do pecado, exageraram. Sim. Mas isso foi benéfico, porque quando a gente chega ao tempo da maturidade, a gente percebe que aquilo foi bom em algum momento da vida da gente. Que se não fosse daquela forma, a gente desviaria com certeza. Mas existem algumas pessoas que não têm esse desejo de testemunhar que é um ministro do evangelho, que é um pregador da palavra. Eu tinha problema até de postar certo tipo de foto, principalmente churrascaria, em lazer, porque eu entendo que as pessoas... Não é que não queria expor minha vida pessoal. É porque eu acho que não era bacana pregador jogar bola segunda-feira de manhã e postar fazendo churrasco. Então a galera que está dando dinheiro para ele,
A galera que está ajudando ele na dar oferta está lá se lascando, acordando 4 horas da manhã para atravessar a ponte Rio-Niterói e trabalhar no centro do Rio, pô. E o cara lá tirando onda de foto. E outra coisa, todo mundo tem direito de ter esse momento de lazer. Mas, cara, que seja uma coisa que seja bem reservada. Que não haja essa exposição. Aí uma coisa vai puxando uma outra, né? A galera precisa expor que tem aliança, que tá bem, que pererê. Isso tudo é bem cansativo. São os impenetráveis. É. Um dia me perguntaram, Pastor Paulo, você não faz parte do grupo tal, não? Eu falei, não, meu filho, você está falando de quê? Há uma grande diferença entre comunhão, grupo, panela e quadrilha. É. Que tem uns grupos tem tudo isso aí, né? Não parece que é grupo, nem é comunhão. É quadrilha, é malandragem. É aonde eu vou, eu deixo você ir, mas fulano não entra, e eles acham que são os donos da oportunidade e amarram pessoas, destroem a imagem de uma pessoa, esquecendo que ela tem família, tem filhos, alguns já têm até netos, e eles maldosamente fazem... Vou falar uma outra coisa aqui, cara. Eu não sei quem foi que inventou que igreja é porta. É a linguagem do pregador. Deus me abriu uma porta ali, Deus me abriu uma coisa ali. Igreja não é porta, cara. Igreja é aliança. Igreja, pregar no altar da igreja é um chamado. É honra. Até porque a igreja não precisa do pregador, cara. A igreja, primeiro, tem Espírito Santo. Sim. A igreja tem um pastor. Não vou falar... a igreja tem dono. Todo mundo sabe. É redundante falar isso aqui. Mas a igreja não precisa do pregador. Acredite, já muitos lugares que eu não fui pregar e o negócio funcionou. Então a igreja não precisa de mim. A honra é minha estar pregando. Tanto numa igreja para 10 mil pessoas, para uma igreja que tem 3 pessoas me ouvindo, a honra é minha, pô. Por quê? Porque você tem que ter um equilíbrio na sua mente e entender de onde Deus te tirou e o que Deus está fazendo contigo. Porque aí eu vou ser bem criterioso. Os caras são tão vaidosos que eles não percebem de onde eles saíram. Porque tem muita gente aí que vai ouvir a gente que se não tivesse o chamado de pregação, não servia nem para locução de loja de biscoito. Não prestava nem para poder pegar aquela caixinha de som e ficar vendendo bala no trem, que não é demérito, pelo amor de Deus, não é demérito. Mas os caras ficam com uma vaidade, uma palhaçada, e que eles acham que são superiores à igreja. Eu vou te falar coisas de bastidores aqui. Um Zé Mané foi numa igreja, determinada igreja aí, no estado de Minas Gerais, onde eu sempre prego, e ele disse pro pastor que não ia subir no púlpito, porque ele só sobe no púlpito às 8 horas da noite. Aí ele chega cheio de banca, ele chega com o cara filmando ele e tal, e fica aí o pregador modinha. E isso aí impregna na vida dos jovens da gente, cara. Porque eu me lembro que quando eu comecei a desenvolver, quando Deus começou a desenvolver esse ministério e eu comecei a ter aptidão, cara, meu negócio era monte, enciclopédia, que o que eu não aprendia na sala de aula eu queria que Deus me ensinasse. Porque tem aquilo que Deus fala, não é o que você estuda, é o que Deus falou contigo, sem deturpar o texto. Perdão, mas hoje o pessoal não quer isso, o pessoal quer essa ostentação. Aí vai ser muito mais prático você ver um dia de hoje, o cara não viver o que ele prega. Até porque essa pergunta de agora e as respostas vão sustentar a próxima pergunta que você vai me fazer. Porque é bravo, velho. Eu deixo até aqui um alerta para você que é líder de departamento na sua igreja, você que trabalha com eventos, você que é pastor de igreja, presidente, faça uma biblioteca na sua igreja. Ao invés do camarada com 12, 15, 16 anos estar na casa de uma menininha, tomando um café, olhando para a sainha da menina, olhando o rebolado da garota, ele vai maratona de leitura bíblica. Não é verdade? Eu fui numa igreja agora em São Paulo, maratona de leitura, a semana da leitura. Pô, bacana isso. E jovens envolvidos nisso. Então tem muita coisa acontecendo no Brasil que aqui no Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro é celeiro de pregador, né, cara? Sim. Aqui, qualquer lugar que você vai no Brasil, todo mundo fala que é o celeiro de pregador, celeiro de cantor. Aqui, qualquer menino numa consagração dá uma palavra de saudação que bota muito pregador no bolso e a gente não conhece. Então é um privilégio. Uma vez um cara falou, pô, você é herói, cara. Isso foi em 2010, um amigo meu de Belo Horizonte falou isso. Você sobreviver da itinerância com 5 filhos e com agenda muito no Rio de Janeiro, porque aqui tem muita gente. Eu me lembro que eu tinha muita agenda, coisa, e assim, graças a Deus, Deus não me deixa voltar.
Mas eu tinha muita agenda, um convite atrás do outro. Então, agenda, compromisso, um convite atrás do outro. Então, assim, e sobreviver no mar de tubarão, porque aqui, pô, cara, tem um montão de gente de referência. Sim. De 2008 para cá, no Rio de Janeiro, deu um boom de gente bacana, de gente bíblica, de gente que não tão bíblica, mas que disfarça muito bem, enfim, mas que são pessoas consideradas no mundo... Fora do script, que apesar que a nossa pauta hoje é mais fora do script, você tocou num assunto, meu pastor, que me chamou muita atenção, porque a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal tem muito disso. Ela dá oportunidade. Né? Movimento pentecostal. Já os presbiterianos, os congregacionais são mais criteriosos, a Igreja Batista é criteriosa. A liturgia do culto a liturgia é diferente. A Assembleia de Deus tem isso. O camarada chegou ontem, canta o hino da harpa aí, deixa um versículo para a igreja. O cara chega lá, Pai do Senhor, irmão, aqui e tal. E ele vai pegando o gostinho da coisa, ele vai. Que eu também não acho ruim, cara. Eu acho bacana isso. Porque. Assim, mas eu acho que deveria ter um culto só para isso. Eu acho que o culto bacana é esse congregacional. Louvor. A Madureira mensagem. tem. Louvor, aquele culto do porão, que Sim. tem umas flores lá, parece até um velório, sei lá o que é aquilo. E aí tem uma velha guarda que faz um culto à moda antiga. Eu já preguei lá. Eles cantam hino da harpa que eu nunca ouvi, rapaz. É isso aí. A galera vem, eu já uma preguei hora lá, de eu já preguei lá. assim, um negócio bom. As irmãs anciãs, né, aquelas mais antigas, um culto sério, um culto com temor de Deus. E assim, Deus se manifesta de uma forma grandiosa. Eu falava outro dia que a nossa geração, Deus faz grandes coisas e ela tenta anular dizendo que Deus fez poucas coisas. A geração passada, Deus fazia, entre aspas, poucas coisas e eles potencializavam essas poucas coisas a ponto de dizer assim, cara, Deus se manifestou aqui de uma forma muito grande. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo era normal e eles glorificavam. Alguém sair do culto que era surdo ouvindo, cego enxergar, e a galera fica assim, ai, Deus mudou. Não, Deus não mudou. O problema é a questão da gente, que a gente às vezes olha para uma questão e não dá valor. Não dá valor. Né? E aí, pastor Albert, o que acontece? Quando eu olho para a turma hoje, o movimento pentecostal dá essa oportunidade, mas não faz o amadurecimento da pessoa. O cara vai mais no talento, né? O cara tá no talento sem ter preparo. E aí traz o problema, porque, por exemplo, uma pregadora que agora, ontem eu estava vendo um vídeo dela na internet, teve depressão, fazia uns trejeitos iguais a homem, batia pandeiro, falava grosso, porque nós tivemos muito isso, né? As meninas que queriam falar igual a homem que queria andar igual menina, né? O excesso da vaidade, e por conta dessa sensualização que ela mostrou, a galera bateu. Ela não estava preparada, ficou um bom tempo na geladeira, porque até então ela tinha um público na quadra, né, de escola de samba, do grande evento, mas o pós. Quando ela viu que igrejas tradicionais não aceitavam o jeito dela, ela teve que recuar. Sim. Aí agora estava dizendo, fiquei com depressão, Jesus teve misericórdia de mim, porque o amor de Jesus. Mas tem gente que caça. A gente tem uma geração descontrolada. Sim. Uma geração que não tem limites, congrega com o pastor Albert, mas não quer ouvir o pastor Albert. Não quer se submeter a uma liderança. Sim. E aí acaba por dar um problema muito grande para Chuchu. Eu não sei o caso dessa menina, tá até surpreso de ficar sabendo, depois você me fala quem é, mas é normal. As pessoas criam uma expectativa, não vai muito longe. Muita gente aí que vive a vida itinerante, que se morrer de hoje para amanhã não tem onde enterrar. Não tem dinheiro, não guarda. Eles não investem, não fazem nada. Então, às vezes, os caras ficam tão dependentes da pseudo porta, que quando a porta fecha, eles não sabem o que faz. Entendeu? Aí você vai ver, o cara, não sabe fazer o cara tenda. estudou a Bíblia, mas não tem nada, não consegue fazer uma tenda. Entendeu? Aí entra a segunda nossa pergunta, que acho que é uma das perguntas mais polêmicas dos nossos dias. É pergunta que já chegou no Falando de Bíblia aqui. Eu vou não, ainda vou reiterar aqui daquilo que você vai falar. Eu vou fazer uma resposta para um dos nossos seguidores. Cobrar para pregar é pecado ou não? Que nós nunca tivemos tantas postagens
batendo nos pregadores quanto esses dias? Eu vou ser, mais uma vez, ambíguo. Às vezes é. E às vezes não. Depois até edita, né? Mas eu te falo, não, vou falar sério agora. O Neil Barreto, Sim. ele tem uma frase que ficou eternizada. Igrejas mercenárias, se eu não me engano, produzem crentes... Miseráveis. Não, igrejas miseráveis produzem crentes mercenários. Isso. Resumiu tudo. Jesus recebeu oferta? Sim. Paulo recebeu oferta? Sim. Tem uma carta lá que a gente vai deixar aí para o pessoal pesquisar. Mas tem uma carta que ele agradece aos crentes pelas ofertas que eles enviavam para a manutenção do seu ministério. Porque até porque o cara não dava para ir para cima e para baixo, dando glória a Deus e aleluia, só ensinando. Então, eu entendo muito da liberalidade. Mas eu também entendo muito do camarada estipular alguma coisa. Porque quando você estipula o valor, cara, você está botando preço naquilo que não se compra. O ministério não tem preço. Pô. Como eu disse, é honra. Então, quando você estipula um preço, você está estipulando o valor que você tem. Então, você não está indo na igreja como alguém que está sendo honrado. Você está indo na igreja como um produto. Sim. E como produto, eu posso exigir de você o que eu quero. Se eu comprei um Fusca, eu quero que ele corresponda à minha expectativa pela qual eu comprei. É o carro que a gente tem um pedaço de arame, um alicate, a gente resolve o problema, sem enguiçar. Entendeu? Se eu comprei um carro top de linha, ele tem que corresponder àquilo pelo qual eu comprei, que eu investi. Então, se tu tá me dando um valor, tá bom, eu topo. Mas eu vou exigir de você também aquilo que eu tenho expectativa de que aconteça. Então, tu se vira. Mas aí é diferente da honra. Diferente da honra. Primeiro, a igreja se sente honrada em ter você lá. E quando alguém vai na minha casa, eu faço questão de tratar bem, porque quem convida dá banquete. Sim. Aí outra partida. A igreja, às vezes, o cara não estipula, não fala nada, aí chega lá, coxinha gelada e refrigerante quente. Entendeu? Já mas passou aí, por isso, eu falo, muitas vezes. Aí eu vou falar aqui da minha classe, eu vou defender a classe também. Sim. Mas aí, quando é um cantor, os caras fazem cantina, quentinho o ano inteiro, para poder chamar a Dondoca ou Dondoco para poder cantar 4 hinos que a gente canta o ano inteiro e só para ter o prazer de ter o cara cantando um hino que você ouve na rádio. Aí quer dizer, o cara não estuda, o cara não lê, o cara não pesquisa. Todo, aquele pedacinho. Pega o violãozinho e essas aqui você conhece? E essa daqui você já sabe? Canta vocês. E faz aquela mímica e que na maioria das vezes, eu falo isso que eu tenho 20 anos de ministério itinerante, o cara vai lá, canta, tenho que ir embora porque eu tenho uma outra agenda. O pregador tem que ficar lá. E de boa, eu não estou colocando o pregador aqui como a melhor pessoa do mundo. Mas às vezes você tem que resolver o culto em 40 minutos, coisa que o povo inteiro não conseguiu fazer. Sim. Porque quando o culto termina ruim, se não tem salvação, o problema não é do cantor, o problema não é da liderança, o problema é do pregador. O pregador foi ruim, pô, tudo foi bom. Que coisa, eu não queria ouvir isso. Entendeu isso? Então, aí... esses 2 pontos para a gente analisar. Se você é um produto ou se a igreja resolve te honrar, mas honrar de uma maneira honrosa, né? Vamos usar esse honrosa, porque chega lá o cara despedir. O cara vai daqui lá para a região serrana, gastou o pneu do carro, gastou gasolina, gastou pedágio, gastou o tempo. E quer dizer, ele não tem retribuição a isso, e usa um texto sem contexto, dá de graça que de graça recebeu, vai catar coquinho na Ilha de Pátimo, meu irmão. Sai fora. A galera gosta de usar esse texto, né? Mas aí também eu vou bater na minha classe, porque eu tenho direito de fazer isso. A galera não gosta de trabalhar. A rapaziada não gosta de um trabalho. Foi numa consagração, deu uma boa palavra, opa. Foi na outra, deu uma boa, opa. Foi na terceira, deu uma boa palavra. Agendas abertas. Agendas abertas. E os caras são vaidosos. Agendas abertas. Você vai ligar para um menino que começou agora, mano, dá uma palavra lá na igreja, lá. Nossa igreja é pequena, tal, pererê. Não aguenta aí, mano. Eu vou te dar o telefone do meu assessor. Mas, rapaz, eu vi você fumando maconha antes. Ano passado. Você já tá com a agenda aberta? Então, qual é o lance? O lance é que a galera também tem uma pá de gente aí do ministério tirante que não gosta de trabalhar. E o cara é ruim, é soberbo.
Entendeu? Não é só Prega as mulher, mensagens, pega aquelas mensagens do fulano do ciclano, cola. Ctrl-C, Ctrl-V, bum, e Deus me deu. Entendeu? Gente, eu tô rindo aqui de nervoso porque o pastor Albert ele tem uma experiência vasta. São 20 anos pregando, já conheço há algum tempo. Hoje ele é presidente de igreja, ele vive os dois lados da moeda. Ele sabe o que é convidar, sabe o que é ser convidado, ele sabe o que é investir e o que, às vezes, não investiram nele. E eu acho que... A nossa igreja é bem humilde, então não tem condição de fazer, mas ninguém sai de lá da igreja sem uma oferta. Sim. Ninguém sai de lá sem uma janta e sem uma oferta. E a gente é na favela. Eu já jantei, já almocei lá. E comida boa. E oferta. Janta e oferta. Tinha dois cardápios. E outro Você quer comer o quê, pastor? Até os músicos lá, a gente paga o Uber, ou senão dá uma oferta quando ele tem carro. E sem condição. É por isso que o caixa da igreja é sempre negativo. Mas se eu não pegar esse recurso e entender que existe um investimento, que a pessoa está ali com um tempo, que ela está servindo a igreja, e que ela não é que ela mereça, é porque isso faz parte do princípio da gente. Entendeu? O princípio é servir o cara que está servindo a gente, pô. Acabou. Por exemplo, eu ouvi em 2005, isso começou em 2004, em 2006 potencializou, em 2007 eu ri da cara de muita gente. Todo mundo falava sobre a morte dos itinerantes, ou da itinerância. Ah, porque a itinerância vai acabar, não sei o quê, papapá. Aí um dia alguém me perguntou, o que tu acha? Eu falei, não tem como acabar. Aí os caras, por quê, Paulo? Eu falei, enquanto tiver pastor presidente que não tem coragem de assumir o rebanho que Jesus lhe deu, tem itinerante, rapaz. Aí o cara, como assim? Eu falei, meu filho, você tem cabeça, equilíbrio para pregar terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite? Ninguém tem. Aí o cara, hã? Eu falei, ué, o pastor responsável pelo rebanho é você, cara. Principalmente a galera pentecostal que gosta de um grito, desgasta, né? E aí, Como se a você gente. não tiver, o cara acha que todo culto tem que ter mistério, tem que ter revelação, e se não tiver, o culto foi ruim, o pastor... Aí eu vou te falar uma linguagem também que a igreja se tornou viciante. Sim. Aí a linguagem entre... é que a igreja se tornou corredor de pregador. Vamos ali. Aí os caras brigam, parece até boi de piranha. Os caras ficam brigando. Aí fala mal de um ali porque ele não quer que o outro vá, porque ali é a portinha cativa. Que aí tipo queima assim, ali. Eu vou te abrir chegar... lá. Olha só, vou te abrir lá. Mas, pô, me indica lá, cara. Lá ali naquela igreja ali que tu foi, mano. Qual é, tal? Uma linguagem bem bandida. Bem vagabunda, entendeu? E eu falo isso porque eu tenho propriedade, eu vou olhar aqui na câmera. Qual é a câmera que tá aqui, ó? Vou olhar aqui. Eu não tenho compromisso com ninguém dessa corja, nesse ambiente de safadeza, de ficar vem aqui, vai ali, vem aqui, vai ali. Eu tenho minhas alianças, eu tenho meus amigos, mas eu não tenho compromisso com bandido, com vagabundo. Então, meu irmão, vai catar um coquinho na ilha de pátio, vai arrumar um emprego, vai bater uma pedra, um parafuso no sabão, se você quiser ficar nesse negócio. Aí sim eu acredito que Deus pode acabar com essa raça, com essa galera que faz esse trocadilho, que não tem chamado e quer forçar o negócio. Paulo, toda unção ela é dada por um propósito. Sim. Então Deus tem aqui uma missão. Ele vai ungir esse cara aqui para ele cumprir a missão que ele tem. Sansão foi ungido para cumprir a missão de matar os filisteus e destruir o templo de Dagom. Davi foi ungido para reinar em Israel, mas para dizer para Israel que tem um cara ungido que pode matar um gigante, apesar de que ainda tinham outros. Sim. Então cada um tem uma missão. Se você não está correspondendo à sua unção nessa missão, acredita, você está com os seus dias contados. Aí o que eu vejo é um montão... Aí, cara, hoje vai virar polêmica. Aí o que eu vejo é um montão de gente que fracassou no ministério porque você abre igreja... Você me perguntou isso da outra vez. Tem muita gente que abre igreja porque fracassou no ministério. E outro sim. Vou falar para alguns engraçadinhos aqui. Muita gente fracassou no ministério itinerante e fica batendo nos caras também. Eu tô batendo, mas eu tô vivendo o ministério. Eu tô falando aqui, mas eu vi o ministério. Eu não sou um cara frustrado. Viajo todos os meses. Viajo quase todo final de semana. Todo final de semana eu tô pregando em algum lugar do Brasil. Então não estou falando aqui de um cara que está frustrado no ministério, que está falando mal, porque fulano... Não estou falando de alguém que está vivendo um dos melhores momentos do ministério. Então gente que frustra, aí fica na internet batendo no itinerante. Ah, não sei o quê, batendo. Cara, tem gente que não vale nada. Mas isso é uma
pequena partícula de um conglomerado de gente boa que foi chamado por Deus. Que eu tenho convicção de que foram chamados. Só que o problema é, né, meu irmão? Os maus fazem muito mais barulho do que os bons. E aí a gente tem esse problema, porque muita gente... E outro sim, só te interrompendo, para não terminar a linha de raciocínio, aí entra a parada do ciúme, pô. Porque o cara Deus está usando o camarada, Deus está fazendo através da vida dele coisas boas, porque a vida de um itinerante não é medida pelo avivamento que ele produz, porque isso é comprovado que a igreja orou, e a igreja não precisa do itinerante para fazer aquele baixado, não. É medida pelas almas que ele ganha, porque o itinerante é um evangelista. É um evangelista, ok? Então, se esse cara vai para a igreja para fazer movimento, mas não leva ninguém, nenhuma alma ao arrependimento, seu ministério está comprometido. Os caras estão com o seu ministério comprometido. Ir para a igreja só porque precisa de um dinheiro, precisa de uma porta, precisa pagar a prestação do carro, não é... Não, deixa pra lá. É porque, na verdade, pessoal, o que acontece? Muitos pastores, eu até entendo que a grande revolta é que tem pessoas que abusam da boa-fé do outro. Eu entendo isso. Mas eu entendo também que tem muito pastor que também abusa da boa-fé do cara que está indo lá para ajudá-lo. Eu entendo que o pregador itinerante, se ele for e lançar uma palavra errada, ele estraga uma semeadura. Estraga. Agora, também ele pode ser um hálito de Deus, ele pode ser uma resposta de Deus, ele pode ser uma confirmação. Ele pode ser um segmento da voz do pastor que às vezes não pode falar uma coisa e às vezes ele vai lá e resolve um problema que o pastor está com dificuldade de resolver, que é aquilo que muita gente fala. Deus tem que precisar trazer de fora para falar aquilo que os de dentro não conseguem alcançar. Então é isso. Eu vou só ratificar uma coisa aqui. Existem lugares que eu não preciso nem falar sobre oferta. Não preciso falar. Mas em toda a minha vida, quem me ligar sabe, quem está me ouvindo sabe disso, eu não cobro, a gente combina. Combina por quê? Porque eu já apanhei demais. Porque para passar prova, filho, eu fico dentro de casa, pô. Sim. Para ficar na luta, para ir daqui onde Judas perdeu as botas. Chega lá, tem um cantor que tu sabe que o cara... Tá no quarto casamento, não, fazendo besteira na rua. Não é só isso. O cara assaltou os cofres da igreja. Assaltou. E você vai lá, se dedica, porque eu não sou técnico, não consigo ser. Eu me entrego na mensagem, essa água com gás. Eu me entrego na mensagem, a gente se desgasta, tanto eu quanto tantas outras pessoas. Chega lá, Pai do Senhor, muito obrigado, vai embora. Não vai. Então, assim, tá combinado. Combinado é esse? Tá bom para a igreja? Tá bom para mim? Beleza. Então vamos nessa. Virou. Porque o que acontece? A galera reclama, o fulano cobrou, porque quando eu conheci fulano há 5 anos atrás ou há 2 anos atrás, eu falo assim, pastor, você está sabendo que fulano dormiu na praça? Que a igreja não bancou o hotel do cara? Não colocou ele nem na casinha do cachorro lá no final do terreno da igreja? Passei a noite ali na rodoviária de Araruama, filho. Uma vez o pastor, vou contar um negócio aqui, chegou com um envelope pardo assim para mim. Eu pensei, o que esse pastor vai fazer? Aí chegou para mim, Pai do Senhor, meu filho, você foi bênção, tá aqui uma oferta de amor para você. Eu todo constrangido, pastor, obrigado, tal, e me deixou na rodoviária. Aí um outro irmão falou assim, o que tu tá fazendo aí? Aí eu falei, vou esperar o ônibus. Não, o ônibus acaba na hora que acaba o culto aí, 9h30. Agora só 5 horas da manhã, filho. Você vai ter que dormir aí. Falei, onde tem um hotel por aqui, irmão, que eu possa pernoitar? O que você pode fazer por mim? Não, pastor, vai ser o seguinte, eu sou segurança aqui, tô chegando agora para pegar no meu plantão, dorme aí que eu vigio suas coisas aqui. Ninguém vai encostar em você, não. Fica tranquilo. Que lindo isso. Aí eu falei assim, é mesmo, irmão? É. Não, mas... Aí eu falei, tem como pedir um táxi? Uma oferta aqui, tá? Ganhei uma oferta... Eu falei, não, vou ligar pro meu pastor presidente. Liguei pro meu pastor presidente, pastor, tudo bem? Tudo bem, o que houve, meu filho? Pastor, eu tô aqui em tal lugar, na cidade tal. Tá bom, meu filho, tô chegando aí. Aí, beleza. O pastor tinha um Santanão, dormiu, aquele todo turbinadão. Foi. 1 hora depois ele chega lá. E aí, meu filho, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, você ainda acredita que Deus te chamou para isso? Eu falei, não, pastor, tá tranquilo. Aí entrei no carro, ele, vamos embora para casa. Graças a Deus, ele sabia onde eu estava. Aí, tô no caminho com ele, falei, vou fazer o seguinte, vou impressionar o pastor, né? Peguei minha oferta da noite, dei para ele.
Que isso, rapaz? Você é minha ovelha. Você precisou de um socorro meu. Tá doido? Não. Faço questão, vou te levar em casa. Não, pastor, fica pro senhor. Daqui a pouco ele falou assim pra mim, no outro dia, às 3 da tarde ele me ligou. Ô, Paulo, você viu o que tinha dentro do envelope? Eu falei, não. Tinha um monte de moeda de R$1 e nota de 2. No total, tinha uns R$70. Você tá maluco? Não dá nem pra... Fica em casa. Fica na minha igreja. Você tem povo aqui, rapaz, nós chamamos. E tem lugar que agora eu vou falar pra você, irmão, eu dobro a oferta. E eu fiquei impactado com aquilo que o pastor fez comigo, porque eu não esperava ouvir aquilo. Ele falou assim, cara, tu tá recém-casado, mano. Cara, cuida mais da sua esposa, fica mais em casa. E vou dizer para o senhor, que lição. Porque o meu pastor foi muito amigo naquele dia de ir me buscar. E toda vez que ele me vê, ele fala assim, e aí, continua pregando muito lá para aquele lado? Eu falei, não, graças a Deus, não. Mas é um negócio complicado, porque a galera fala assim, mas está cobrando. Mas, na verdade, quantas pessoas já foram mal intencionadas em um convite e deixou o cara a ver navios? E, rapaz, eu pensava que acontecia só com a gente. Até um dia que Neil Barreto contou uma história que deixaram ele numa casa e na hora que deixaram ele dentro da casa pastoral, né, dentro do terreno da igreja, soltaram os cachorros e o banheiro era do lado de fora da casa. Meu Deus. E ele não podia sair para tomar o banho da noite antes de dormir. Isso aconteceu comigo lá no Espírito Santo. Fui para um congresso, eu fiquei de uma semana para outra. O cara fez um compromisso para mim durante a semana, fica aí e tal. Não me colocou no hotel. Na região onde eu estava, a igreja era hiper tradicional. Tinha que andar de calça, de camisa, pererê. Eu fiquei na casa dos irmãos. Então não dava para ver televisão, não dava para ver nada. Foi a semana. Aí me colocaram dentro de um coisa com um ventilador desse tamanho. E lá, no verão, no Espírito Santo, cara, é um calor desgraçado. Eu dormia de cara pro ventilador orando. Então eu trancava a porta do quarto, aí botava uma bermuda para diminuir o calor e ficava lá na cara do ventilador. Eu falei, caramba, para poder atender um outro congresso na outra semana. Quando foi no outro congresso, eu falei, pô, vou melhorar, porque a igreja já era num lugar melhor e o cara era um juiz, advogado, desembargador, cara, conhecidíssimo. Cheguei na casa do cara e não me botaram no hotel. Cheguei na casa do cara, um casarão de 3 andares. Pastor, você vai ficar aqui? Eu falei, glória a Deus, melhorou, né? Pelo menos uma moringa d'água, um ventilador maior. Ele me colocou no 3º andar na lavanderia mesmo, cara. Caramba. O quarto era amplo, tinha ventilador de teto, mas ele tinha grade de cima até embaixo. Eu não conseguia sair para beber água, porque ele trancou o acesso e não me deixou lá. Ele me deixou lá depois do congresso, jantamos e eu fui dormir. Ele só lembrou de mim, quando eram 2h30 da tarde. Eu já morto de fome por causa do cheiro da comida, não tomei café, não fiz nada. Eu saí de lá, cara, falei, vou bater a poeira dos pés, eu nunca mais volto aqui. Inclusive eu tive até uma experiência de ter ele de volta. Ele sentou no altar, né? Onde eu estava pregando, eu não perdi a oportunidade de contar as experiências, mas não falei que era ele. Gente, você está pensando que ser pregador é fácil? E o infeliz deu glória. Ser pregador não é fácil não, irmão. Você fica aí querendo, Deus me leva, fica orando, fazendo campanha, Deus abre a porta. Vai! Na hora que você passar uns estreitos aí, terceira pergunta. Por que alguns pregadores e pastores hoje estão um tanto efeminados? Até onde vai esse excesso de vaidade? Excesso de vaidade. Por que da minha pergunta? Eu fui agora agir um compromisso em centro de Niterói. E aí minha irmã estava dentro de um salão de beleza. E a moça falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. O senhor pode orar? Posso. Mas você é pastor igual uns que vêm aqui? Eu falei, como assim? Que vem fazer depilação? Não, depilação onde, mano? Depilação na perna, depilação na virilha, depilação na garagem. Eu falei, o quê? Aí ela, irmão. Eu falei, não. Faça a minha barbinha, que o pastor Albert já implicou. Já. Vou começar a ficar careca. Tira isso. Não combina, não. Mas deixa eu te falar, vaidade é vaidade, né? E o bacana é a gente ler Eclesiastes 2, né? Salomão conta a história da vida dele, que é o livro da razão, né? Do pé no chão.
construiu o palácio, adquiriu riqueza, teve todas as mulheres. Aí no final de tudo ele olha para trás e diz: tudo vaidade. Então vaidade é vaidade. Tanto o cara que vai depilar, como o cara que faz um cartaz colocando agendas abertas. Estou falando isso para a tua cura. Se você precisa falar para alguém que a tua agenda está aberta, é porque você está mandando um recado dizendo que você está fadado a acabar com o ministério precocemente. Porque eu não preciso dizer para você que a minha agenda está aberta. Ela nunca fechou. Eu vou fazer um cartaz dizendo: a partir de hoje eu não aceito mais convite, porque agora eu só vou pastorear. Agora o cara fala: aí agendas abertas. Isso aqui é pinto. O pior é esse. Fala. O cara fazer um cartaz para dizer que é aniversário dele, velho. E bota o Pix. E bota o Pix ainda. Agora vai detonar tudo. Agora eu vou apertar o plug. O cara fazer um cartaz. Agenda do mês. Pá, do dia 1 até o dia 30, pregando todos os dias. Aí você vai lá. Pô, mas o cara congrega aqui. Ele coloca no cartaz até o lugar onde ele congrega, que ele vai cultuar. Quer dizer, ele está considerando na agenda o culto que ele presta a Deus na própria igreja. Então isso é vaidade, cara. Então, além da gente ter outros atributos santos aos nossos queridos itinerantes, que eu estou falando da parte ruim, da massa ruim, que tem a massa boa. Vou falar da massa ruim, da galera da ostentação do carro, que compra carro de 100, 150 mil, mas não tem onde morar, porque precisa chegar na igreja e ostentar que está chegando de carrão para melhorar o nível da oferta. As pessoas não têm que te honrar por causa do teu carro, não, filho. As pessoas têm que honrar pela mensagem que Deus confiou a você. E outro sim. A gente vive um tempo, e isso, graças a Deus, acabou, mas ainda existe. Lembra da vaidade dos relógios Invicta? Que o cara chegava com o relojão? Porque isso é uma sequência de vaidade. Sim. Antigamente era o sapatinho colorido. Estou falando no meio evangélico pentecostal. Sapatinho colorido, terninho de nhenhenhé, sapatinho colorido, caminho. Aí no púlpito parecia até. Terninho casca de melão todo brilhoso. Parecia até Portela. Portela, Mangueira. Unidos da Ponte. Viradouro. Caramba, os caras parecem até mestre-sala. Aí isso deu uma diminuída. Tinha umas porta-bandeira também. Isso, deu uma diminuída. Aí ficou a vaidadezinha do relógio. Agora, em muitos lugares, o cara. E outra coisa, desculpa. Muitos dele com carro em busca e apreensão, mas precisa ostentar. Sim. Entendeu? Isso que é o pior. Porque isso é vaidade, cara. A vaidade, ela começa... A vaidade começa na vida de um homem quando ela começa a deturpar e carcomer o seu caráter, cara. O cara tem, às vezes, um carro de 80 mil, 120 mil e bota o filho para estudar na escola pública. E quando vai passar mal, vai no pronto-socorro. Não tem um plano de saúde para ele e para a família. Aqui no Rio de Janeiro, a gente estava com uma gama de gente aí morando na Barra. Pregador morando na Barra, segregando para a Barra, né? Eu vi que a Barra é o lugar dos novos ricos, né? Só que, meu amigo, eu moro na Baixada Fluminense e tu compra 4 pão por R$1. Na Barra da Tijuca, um pão é 5. Em alguns lugares, né? Verdade. Então, quer dizer, uma compra que você faz ali no mercadinho ali do Vem Que Tem, tu gasta 500 conto, tu compra muita coisa. Na Barra, tu não vai comprar isso. Duvido. Entendeu? Então, o custo de vida, eu fico imaginando como é que deve ser a luz, né, desses caras. Houve até um caso aí de um rapaz que tem um filho que... Isso eu fiquei sabendo, não sei se é uma verdade, mas é até uma coisa para pensar, de que os filhos dos ricos, dos granfinos, vão tomar um sorvete. Aí o pai dava 100 para tomar um sorvete, assim, 60, 80. E o filho do cara, R$10. Aí quando chegava lá todo mundo com 100, com 80, o moleque com 10. Aí os molequinhos pagavam pro garoto. Aí o garoto ficou traumatizado. Aí isso vale a pena, cara? Não vale. Até onde a gente vai viver com essas coisas, meu? Até onde os caras vão viver essa vaidade? A gente prega sobre Jesus, mas não consegue imitá-lo, né? A gente enaltece Jesus com as palavras, mas diminui Jesus nos conceitos. Cara, ele é tão simples que parecer com quem ele andava. A gente quer parecer com todo mundo. A gente quer parecer com Dr. Ray. A gente quer andar com um sapato caríssimo. Aí eu vou pegar teu pé novamente. Andar com sapato caríssimo.
mas eu não vejo raramente pregador fazendo ação social. Raramente eu vejo um pregador, e eu falo disso porque eu tenho um projeto social, e eu vou falar aqui que quase não chega a 1% de pessoas que mandaram oferta lá sabendo que a gente faz o Natal Social todo ano. E olha que todo mundo sabe que eu tenho um projeto. Aí agora estão desenvolvendo um projeto de serem políticos. O pregador agora quer ser político, né? Aí fica fazendo um montão de coisa para dizer agora eu estou ajudando. Não está ajudando nada, está ajudando com intenção política. Entendeu? E que não ganhe. Para mim não ganhe, ainda vai passar vergonha ainda para aprender. E o pior não é isso, o pior é que às vezes tenta forçar uma coisa que Deus não chamou. E aí fala que Deus falou com ele, igual eu vi outro dia uma profecia de um lá na Barra, lá, o guru da Barra, o mago das revelações, dizendo pro outro lá, Deus separou uma cadeira para você, mas eu vi uma criança agarrando na sua perna e isso se dará. Eu falei, eleição ano que vem, a mulher do cara já está grávida. E tá falando que a criança vai vir depois que o cara sentar. Quer dizer, o cara vai... A mulher já gerou, já tá gerando, né? Já tá grávida, daqui a pouco nasce. E eu duvido que o cara vai sentar na cadeira, mas ele é o cara das revelações. E aí o que acontece? É o que revelou a música da advogada lá, do MC? É aquele? É o que o... Que, na realidade ele colocou na cabeça dela que ela é cantora, né? Rapaz, muita maluquice. E aí você vê que em alguns lugares a figura pastoral e a figura do pregador não bate. Não tem... De tanta afronta às questões que não deveriam acontecer, de tanto cumprir coisas que, na verdade, a gente antigamente era proibido de fazer, é que as pessoas perderam credibilidade. O evangelho perde a credibilidade da boca desses caras justamente por causa disso. Aí entra aquilo que nós lemos no começo, quando Paulo disse para Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Os caras fazem graça com tudo, fazem tretas com tudo, só não se refugiam na graça de Deus. Sim. E isso é um perigo, porque a gente olha para alguns pregadores e pastores, tanto líder de ministério, quanto você vê os caras como super-homens, você vê os caras como popstar, você vê o camarada como modelo, mas você não vê o cara como crente. Não dá. Infelizmente. E aí você fica assim, e cara... o problema é que tem muita gente que não tem acesso aos caras. Você consegue falar com o presidente da República, que ele é acessível todo dia de manhã, mas para falar com o pregador, passa pelo pai, passa pela mãe, passa pelo assessor, passa pelo pastor, e é arriscado você não conseguir falar com ele. É complicado. Então, os caras são inacessíveis. Tá complicado. O excesso da vaidade tem sido uma problemática que está acabando com muita gente que diz ter ministério. E depois bota a culpa no diabo, né? Isso. Bota a culpa no diabo no final. Quarta pergunta. Por que algumas igrejas falam tanto de tradicionalismo, mas levam pessoas corruptas e cheias de escândalos para falarem no seu púlpito? O púlpito está em crise? Eu acredito que eles não saibam que estejam levando um tipo de gente assim, né? Eu tenho dúvida, pastor. Eu acredito. Porque tem gente que o cara é descarado. Porque não é possível, cara. Os caras... Te contar uma lá de Macaé. Tem uma... O cara rota a santidade. Na rede social é o cara mais chato do mundo. É um cara que arrumou inimizade com toda Macaé. Não tem... Eu só não vou falar o nome dele. Já preguei na igreja dele várias vezes. Tu já pregou lá também. É mesmo? Mas leva gente vagabunda, gente bandida, gente ruim. Eu tava no Hotel Caravelas, na pousada Caravelas em Macaé. Passei vergonha com a minha esposa. O rapaz da recepção me perguntou assim, o senhor é igual o pregador que estava aí ontem? Eu falei, o que houve ontem? Não, ele pediu uma cartela de garota de programa. Uau! Pediu. Aí o garoto não tinha. Ele falou, quer dormir lá no meu quarto hoje não? Ele convidou. O cara que não encontrou mulher, o cara queria se saciar com alguma coisa. Que isso? É pregador, cara? Pregador. Tá montando igreja na Barra. Que isso? Agora é coach. Filho. Eu tive uma experiência dessa, não sei se eu te contei, fui a Muriaé pregar, e acabando de pregar, acabei de pregar, fomos comer, o pastor levou a gente para comer, fui até com um amigo meu, pastor Luiz Eduardo. Quando acabou, cara, você conhece fulano e fulano? Vieram aqui, fiz uma mini vigília, um pregador trouxe o outro, que é profeta, parará, revela, bal.
Pô, acabou a mini vigília, fui para casa, a gente comeu alguma coisa, tava tudo fechado. Eu fui para minha casa dormir, coloquei eles no hotel. Daqui a pouco, 3 e pouco da manhã, meu telefone toca. Uma moça que é afastada da nossa igreja. Muriaé é uma cidade pequena. Pastor, o fulano e o ciclano estão aqui, que estava aí agora na mini vigília, estão aqui na boate. Mesa com cerveja, com uísque, pererê. O pastor ficou maluco, quase infartou. Ele foi, pegou o carro, se arrumou, pegou um outobreiro e foi. Chegou na porta da boate e mandou chamar. E o cara saiu com a cara descarada, dizendo, pô, vocês aqui são muito tradicionais. No Rio de Janeiro é comum isso. O profeta. Comum uma vírgula. Comum o raio que o parta. Entendeu? Comum é isso que ele. estraga. Fui para Nova Friburgo, foi a mesma coisa, o mesmo pregador, né? Com a garotinha lá da igreja. Ele foi pro hotel, a menininha, e marcou com a menininha, né? Porque a menina tem amor platônico, né? Gosta o cara de um fica pouco. sensualizado, sensual, prega sem aliança, fica sensualizando, a garota fica apaixonada. Aí foi pro hotel. Quando o pastor foi lá para poder pagar a conta, porque ele ia embora de manhã cedo, o pastor, vou pagar logo a conta para não ter que vir aqui. Chegou lá, quem tava na recepção? A garota. A garota, filho. Tá fazendo o que aqui? Ela foi e vomitou tudo. Entendeu? Aí o fulano não vai mais em Friburgo. Em algumas igrejas também, né? Eu costumo dizer que se algumas igrejas tratassem um pouco melhor os seus eventos, contar uma experiência para o senhor que passei boa. Fora os uísques que a gente vê por aí, por onde a gente passa, que a gente tem as histórias pós-culto, que quando o cara vai acertar tem conta de cerveja, conta de uísque. Isso aí. E infelizmente ainda dizem que são pregadores. Eu fui pregar na Assembleia de Deus de Búzios, Rua das Pedras. Na época, o pastor dirigente lá era Valtemir André, está em Conceição de Macabu, dirigindo o campo da Madureira lá. E ele me chamou, me recepcionou muito bem. Rodoviária, me levou para tomar um café, bater papo. Meu filho, tudo bem? Sua esposa. Minha esposa, pastor. Você prova? Eu falei, opa, claro, você quer o quê? Você quer o meu álbum de casamento? Você quer minha certidão de casamento? Você quer ligar para o meu pastor? Quer ligar para o pai dela? E ele, como assim? Eu falei, não, pode ligar para o pai, meu sogro. Mesmo porque meu sogro é policial, militar, de reformado. O meu cunhado também. E eu não... O senhor pode ligar para lá. Vamos lá. Ele, não. Eu falei, congrego em tal igreja. E o Espírito Santo falou para mim antes de sair de casa, bota o álbum do seu casamento na sua mala, que vai passar um final de semana inteiro. Bota sua certidão de casamento. E ele me passou na malha fina, irmão. Ligou para a minha igreja, perguntando para o meu pastor se o meu pastor me conhecia, se sabia que eu estava lá. Meu pastor, não, sei que o Paulo está aí. E aí, vou dizer para você, pastor Albert, se alguns pastores fizessem mais isso... Mas eles gostam. Né? Se alguns, né? Alguns que são programadores de eventos, você parasse e prestasse atenção de que você está diante da noiva do Cordeiro, isso aqui, irmão, é por detrás dos bastidores. Porque tem gente que é capaz de ser o artista da porta de entrada do templo para dentro, mas do lado de fora para a rua, você desconhece o camarada. Desconhece. Porque, pô, eu olho pro camarada, conheço o camarada, e o camarada chega na recepção e fala assim pra minha esposa assim, vocês não vão pedir nada não, né? Ou quando ele vier sozinho, eu já sei quem é a senhora. Seus dados estão aqui. Se ele pedir alguma coisa, eu ligo pra senhora. O cara me ameaçou mesmo. Lá em Búzios? Não, lá em Macaé. Então, assim, foi estarrecedor para mim, porque todo mundo sabe, como outros mais, e que o camarada... Aí eu fico olhando assim, eu falei, enquanto um zela demais, e ele falou, Paulo, se seu pastor falasse para mim que você não soubesse que você estava aqui, e que você não é o que você está dizendo, eu ia te dar a oferta que nós combinamos, e eu ia mandar você embora. Bacana, cara. Conheci esse pastor. O pastor Valtemir André, um dos grandes nomes da Madureira, ele é, inclusive, secretário lá do pastor Samuel Gonçalves. Bacana. Gente fina, um homem de confiança da Madureira lá. Bacana. Mas é um camarada sério. Conheci sua esposa, seus filhos. O filho dele é de Marinha Mercante, um camarada que é oficial hoje, um garoto jovem, que fez escola. E você viu um menino crente. Mas ele falou, pastor, nós só passamos uma decepção aqui. A partir dessa decepção, é todo mundo na peneira.
do senhor, qualquer um que vier, eu pergunto, ou eu pergunto antes, eu faço todo o trâmite antes. E aí quando o cara chega, não tem problema. Como eu não liguei antes para resolver essa questão com você, eu estou resolvendo agora. Mas, ó, o púlpito da igreja está debaixo da bênção do Senhor para você usar de autoridade naquilo que Deus te revelar. Fale o que Deus te mandou falar. Sabe aquela coisa de você se sentir o pastor da igreja? Totalmente à vontade? E você vê que fica um peso, né? Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Tipo assim, se eu tivesse fazendo besteira, se meu pastor não soubesse que eu estaria aqui, acabou para mim. Treme tudo. O cara tem que saber e entender que ele está diante da noiva do Cordeiro. E a gente trata um momento aqui hoje muito bom da questão dos bastidores, porque as pessoas tendem a acrescentar que a vida do pregador, a vida do cantor é apenas uma santidade. Tem gente que até canta santidade, prega santidade, mas ele não sabe o que é aquilo ali depois não sabe. Da sua oportunidade. Quando a gente pensa que está ruim, acredite, pode piorar. Né? Pode piorar, porque nessas questões da pergunta, o púlpito não está em crise. Que o púlpito não tem nada a ver com quem vai lá. Eu acho que quem está em crise são as pessoas. As pessoas estão deixando de conhecer Cristo. Elas estão muito mais amantes de si mesmo. E Paulo disse isso, né? No fim dos tempos. Elas estão mais amantes de si mesmo. E eu vou te dizer um segredo. Que se perdeu nessa igreja e no ministério itinerante, para muitos, volto a falar não todos, foi o temor, cara. Antigamente, eu ouvia do pastor, ouvia muito Gisele Gomes, todo mundo, né? Sim. Ele dizia que o pregador tem que suar, porque ele precisa ser dependente de quem vai usá-lo. Às vezes o cara tá tão técnico, eu fico até olhando, caramba, que os caras não soam, meu. Os caras não transpiram. E outra coisa, aquele pregador previsível, que já sabe aonde ele vai terminar o que ele tá falando. Previsível, cara. Então, assim... Ou ele faz aquela jogada do não dá mais para pregar. Poderia falar muitas coisas aqui, mas o tempo não me é viável. Né? Mas Deus já revelou a sua glória aqui. Isso. E o... não tá sentindo nada, mas tá lá. Usando o artifício do baiano. Né? O baiano faz muito isso. Então, assim, o pastor Gilmar Santos falava isso, né? Você... não é uma caixa de ressonância, não é uma coisa assim. Você é uma voz. Você não tem que ser uma réplica, você tem que ser uma voz. Antigamente as pessoas falavam isso. Mas quando a gente pensava que ser réplica era ruim, aí eles tenderam para fazer outras coisas. E o que mais vê aí é a galera casando com outra e tal, sai daqui, vai para ali. Ah, não tá mais com ela, não, tá com outra e vai embora. E, cara, isso é um problema. Hoje, quando você fala assim, sou casado há 20 e poucos anos com a mesma mulher, os caras ficam te olhando assim, caraca, ué, tipo assim, pô, o cara, você passa a ser o estranho. É impressionante como algumas coisas mudaram. Eu também, é lógico que um casamento abusivo, um casamento tóxico, que faz mal para as duas pessoas, que passam por uma terapia e tal, que você vê que há essa incompatibilidade, é lógico que haja um acordo, né? Que eu sei que Deus pode restaurar tudo. Mas o cara fazer isso na molecagem, né? Larga. Ixi. Só Jesus. Vamos ter aí um pregador aí agora de São Paulo. Não vou citar o nome dele, mas a frase que ele usa, a cruz do meio, né? E larga a mulher, vai com outra. Aí quer ficar exortando os outros, mas teve problema com cocaína, né? Tendências a isso, como outros tantos. Paulo, a palavra que Deus usou, se eu não me engano, para Ana, no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, ele levanta e ele abate. Ele levanta e ele abate. Deus se encarrega de fazer isso. Eu não vou tocar, a gente não vai tocar o dedo na mão, o dedo em ninguém. Mas eu acredito que o dono da obra ainda tem na sua mão a pá que limpa a sua eira. Então é ele que faz. Cadê o cara, o fulano aquele? Desapareceu. Cadê aquele cara que fazia... Sumiu. Ministérios meteóricos. Caramba, é mesmo? Tu me lembrou desse cara, cadê ele? Então não adianta correr, mano. O negócio é você caminhar. E a turma agora tá entrando em agências, né? Agência de pregador, isso dá outra pauta. Pô. Outra pauta. Agenciadores. Quando José pediu ao copeiro
que se lembrasse dele, o copeiro não lembrou, né? E aquilo ali é um ensinamento para a gente. Deus estava livrando José de ficar na mão de quem não deveria. Sim. Porque só Deus poderia fazer ele passar pela porta. E a porta que abriria a prisão era a porta da frente, não era a porta dos fundos. Segundo, Deus estava livrando José de não ficar ouvindo do copeiro: você só está aí porque foi eu que fui a ponte. Eu sei que Deus tem pessoas que são chaves e pontes, mas eu não posso me utilizar da bondade delas para me prevalecer em algumas coisas. Verdade. Eu não posso ter a tua amizade aqui só porque tu está no podcast, que está começando a bombar, e você não pode ter a minha amizade porque eu prego, pererê. Isso tem que ser cúmplice. A gente tem que estar aqui ajudando um ao outro, entendendo que é o crescimento do reino. Quando puder eu faço, quando não puder eu não faço. Tem gente que tem amizade por causa disso. Verdade. Não vou fechar com o fulano que ele tem uma possibilidade. O copeiro é isso. Tem muita gente que botou a agenda na mão do copeiro. Só que o copeiro pode te usar como produto. Até chegar um cara melhor do que você. Você é do sonho, mas quando chegar um cara da revelação, ele esquece quem sonha e coloca você para trás. Verdade. Gente, infelizmente o tempo voa. Voa mesmo. E a nossa pauta aqui hoje de bastidores da pregação, o que está por detrás de muitas coisas que muita gente vai se identificar. Deixa o seu comentário, escreve aí de onde você está falando, conte a sua experiência. Como diz um amigo meu, dá o like, dá o dislike aqui, você fica à vontade, você não é obrigado a concordar com tudo, mas nós estamos tratando de coisas aqui que, mas na interage, verdade, né? interage. A gente pode até crescer com isso. Porque a grande questão é até onde nós vamos suportar algumas coisas. Se nós queremos ser a diferença e ver a diferença, nós podemos sim colocar pontos limitadores. Pastor Albert Ferreira, muito obrigado por mais uma vez abrilhantar falando de Bíblia. Eu que agradeço, Paulo. Só que é só um adendo, né? Para a galera não ficar usando a palavra não julgueis, para que não seja julgado. Não, mas a turma gosta, independente... Você pega a Bíblia Sagrada e ela se torna aferidor de medida da nossa vida, eu tenho o maior direito de julgar segundo a palavra. A Bíblia diz segundo a reta justiça. No texto mesmo da ceia, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O problema é que as pessoas acham que... o caráter do cara, mas o comportamento eu posso falar. Porque a gente passa assim muitos momentos... Apesar de que muitos comportamentos refletem o caráter, né? Isso é complicado. Mas olha, gente, a gente vai marcar depois aí um outro bate-papo para receber o pastor Albert aqui mais uma vez, falar de forma elucidativa, como nós estamos conversando. Honre a Deus, ame a Deus, honre o chamado que Deus te deu, glorifique ao Senhor na sua oportunidade. Não jogue fora a oportunidade que Deus... Não faça como Sansão, que teve a baita oportunidade de marcar o seu tempo, mas foi brincando, foi zoando, foi, morreu como palhaço. Apesar de cumprir o propósito, ele cumpre o propósito morrendo junto com quem ele foi levantado para aniquilar, não é verdade? Mas que bom podermos estar juntos e falarmos de tudo isso que nós conversamos aqui para criarmos raízes e maturidade. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pela vida do pastor Albert, pela vida da igreja na qual está ali levantado pelo Senhor junto com a sua família. Continua com a sua mão poderosa, Senhor, provendo, suprindo, guerreando pelos teus filhos naquele lugar, fazendo o teu nome de Deus grande como grande é o teu poder. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida e que porque podemos dizer mais uma vez que até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos declarar, Senhor, os teus feitos poderosos, podemos declarar as suas ações extraordinárias, porque podemos dizer que o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Alcança esse meu irmão que foi frustrado, ferido no decorrer da sua caminhada por conta de mercenários da fé, pessoas que usaram, Senhor, o seu direito de autoridade para atropelar, para ferir, e que esse dia o Espírito Santo, ó Deus, coopere em favor da vida daquele que está caído, levantando-o, curando-o, Senhor, a fim de que o seu nome uma vez mais seja glorificado. Pai, que a casa do seu filho seja restaurada, que as feridas que foram abertas através destes malandros da fé, que se utilizaram do nome do Senhor,
Seja hoje o Senhor o remédio para esta casa e para esta vida, no nome Glória do a Senhor Deus. Jesus. Obrigado por esse momento que o Senhor nos permite de conversarmos aqui, para a glória do louvor do teu nome. Continua com a sua mão estendida sobre o teu povo, realizando as tuas obras, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.